Galera, beleza, galera? Nosso Papo Pedal de hoje vai ser com o Cadu, bacharel em Educação Física, diretamente de São Paulo. Agradecimento ao Éder, parceiro aqui do pedal, que botou nós dois aí nesse contato, nesse bate-papo de hoje. Para quem não conhece, meu nome é Valmir, sou do Pedal do Valmir, um grupo aqui de Floripa, um grupo só com gente boa, estamos nessa quarentena aí, mas logo, logo a gente vai voltar às atividades. Hoje alguns já começaram a fazer o pedalzinho solo, inclusive eu, e doido para voltar a fazer pedal de grupo. Galera, vou agora apresentar o Cadu oficialmente. Cadu, se apresente para o pessoal, fala um pouquinho de você, para a gente termos umas pá de perguntas aqui para te fazer, que eu acho que vai agregar bastante para a gente. Então se apresente para o pessoal para te conhecer um pouco. Bom, vamos lá. Primeiro dá um ok, vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Aqui tá ok. Então beleza. Bom, obrigado, Valmir, pelo convite. Obrigado ao Éder que nos conectou aí. O Éder é meu primo aqui de Campinas. Tô falando de Campinas, São Paulo. Estamos juntos aí nessa quarentena, todo mundo dentro de casa aí, enfrentando esse momento que em breve as coisas vão melhorar, vai passar isso aí. Valmir já disse, eu sou formado em Educação Física, aqui em Campinas eu trabalho com corredores, eu tenho uma assessoria esportiva e eu tô até pelo Instagram da assessoria, né, e não o meu Instagram pessoal, até que lá eu não me movimento muito. E hoje a gente vai conversar com vocês aí de tudo, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esporte, sobre a quarentena em casa. Eu sou bacharel em Educação Física, tenho pós-graduação em Bioquímica, Fisiologia e Treinamento Esportivo. Então é isso, o pessoal pode ir mandando as dúvidas aí pra gente, qualquer coisa, e tamo junto aí. Pessoal, temos várias perguntas que eu sempre coloco um dia antes e no dia também que a gente vai fazer a live e deixo a galera à vontade para fazer pergunta que eles me mandam separado. Então, saíram algumas perguntas aqui, Cadu. E, pessoal, vai escrevendo aqui, que a gente puder responder, o que a gente puder falar, fazer a pergunta ao Cadu e ele responder para nós. Estamos com um cara hoje que vai nos dar muitas dicas, que a gente não basta só pedalar. Tem que saber como é que a gente sai de casa para pedalar, para não ter prejuízos futuros. Cadu, primeira pergunta aqui. Alguém fez essa pergunta? Dica para a galera, nesse tempo de quarentena, dá para se manter ativo em casa? Uma atividade esportiva? Bom, vamos lá. Eu acho que tá bombando isso nos jornais, na mídia, que a gente teve que se adaptar. Eu também tinha uma rotina de ir para academia, de correr ao ar livre. E nessa quarentena a gente teve que se adaptar e treinar em casa. Acho que aqui no estado de São Paulo, já deve ter quase um mês que a gente está nessa quarentena, então as academias fecharam e vão demorar para abrir, acho que vão ser um dos últimos lugares a abrirem. E aí eu já dava aula em casa de personal também, então eu acho não, né? Eu estou convidando agora vocês quem não está treinando, quem não está fazendo nada em casa, bora treinar, porque agora a gente está com tempo disponível, acabou essa desculpa, não tenho tempo, a gente perdia muito tempo com deslocamento, com tudo, então dá para fazer bastante coisa em casa sim, dá para treinar bem e a gente vai conversar lá na frente, vai falar dos benefícios, vai falar do que precisa, se precisa de alguma coisa, mas dá para treinar bem sim. Boa. Basta ter uma palavrinha chamada força de vontade, né? Se não tiver força de vontade, não adianta dizer assim, pô, tô com tempo, mas eu não consegui. Então, falta força de vontade. Eu não sou adepto de academia, né, cara? Mas me adaptei em casa algumas ferramentas que me ajudaram. E o próprio Instagram, o próprio YouTube está mostrando muita gente fazendo com garrafas de água de 5 litros e se virando, cabo de vassoura. Então, quando o cara quer, dá para fazer alguma coisa. Vamos lá. O que é importante para o ciclista treinar em casa? Vamos lá, uma boa pergunta. Acho que agora a gente está falando pessoal, a maioria do pessoal que te segue é um pessoal do pedal aí, que pedala. Então, o que vocês, ciclistas, têm que treinar em casa? O que é importante? Quem tiver um rolo
e manter, conseguir pedalar num rolo em casa e gostar, né? Porque nem todo mundo gosta, ajuda bastante a manter o condicionamento cardiovascular. Isso é bem interessante, mas não necessariamente disso a gente precisa ficar dependente. Quando a gente está pedalando, vocês sabem muito bem, sabe que envolve muita massa muscular de perna, as costas, a lombar é bem exigida no pedal. Então, acho que o ciclista tem que pensar o pessoal do pedal aí tem que pensar nesse sentido, em treinar costas, treinar bastante perna. Eu acho que o abdômen também é uma região que tem que estar bem fortalecida, né, para qualquer exercício, seja ciclismo, corrida. Acho que o abdômen é a parte fundamental aí de qualquer exercício. Então tem que treinar abdômen também. Então é isso. A gente vai falar daqui para frente alguns exercícios, algumas coisas, mas o foco é esse, é costas, abdômen e principalmente perna. E treinar bastante glúteo, desde quadríceps, posteriores, panturrilha também. Eu acho que o ciclista tem que ter isso em mente. Não adianta querer ficar monstrão, que na bike a gente usa o braço, mas não é tanto igual outras atividades, né? Tá. Marcando aqui algumas perguntas que estão fazendo. Pode responder ela já? Não, tá aqui, tá, a pergunta dela está quase no meio de uma das nossas aqui. Ah, é? Então, beleza, então, Foi tranquilo. bem colocado. Obrigado, Débora. Vamos lá. Tem pessoas que falam, eu não treino em casa porque não tenho material apropriado, ou equipamento apropriado. Qual a sua dica? Precisa realmente de um material apropriado ou o cara vai fazendo as suas adaptações? Então, Valmir, é uma boa pergunta. Não precisa de nada, galera. Seguinte, para treinar em casa, precisa ter força de vontade, abrir um horário para treinar. Você não precisa de literalmente nada, assim. Você fala, eu não tenho peso, não precisa de nada, assim. O peso do seu corpo já é o suficiente para montar uma aula excelente, para trabalhar o corpo inteiro. Não precisa tudo. Se precisar de alguma coisa, cadeira, eu sei que todo mundo tem em casa, mas literalmente não precisa de nada, assim. O Valmir tem um canal lá no YouTube, eu também tenho um canal, eu tenho postado recentemente alguns vídeos com alguns exercícios que o pessoal pode fazer em casa. No meu Instagram não tem tanto, mas se vocês pesquisarem aí no Instagram tem bastante coisa, o pessoal está sendo bem criativo e realmente não precisa de nada. Só a força de vontade que a gente já falou, e entusiasmo, e aí é isso. Uma pergunta também. Tem uma pergunta aqui parecida também que está aqui. Galera, tá bem. Tá bem. Eu vou confessar uma coisa, galera, para vocês aí, ó. Nessa quarentena, nessas paradas que a gente deu e a gente não está saindo de casa, eu acabei me acostumando a fazer quase 2 vezes exercício por dia. Mas assim, eu faço 30, 35, estou assistindo um pouco de televisão, estou fazendo alguns exercícios, alguns abdominais, puxo um pezinho ali, e eu moro no apartamento. Então, se você quiser, dá para o cara fazer algumas coisas, como o Cadu falou, não precisa exatamente do material apropriado, do aparelho, né? Mas você... os abdominal é só botar a mão no chão, cara, e bora no chão. Se fazer alongamento, dá para esticar. A cadeira é uma coisa que facilita, sofá facilita. Tem muitos vídeos, tem muita coisa aí que pode... Mas não fique parado. Né? Isso aí, Cadu, não fique parado, você mexa. Não, é isso aí. Qual é o tempo ideal para ser feito o treino em casa? O que é o ideal para o cara? Quanto tempo ele deve fazer esse treino? Vamos lá, agora eu vou dividir um pouquinho essa pergunta em duas. Vou falar o tempo ideal, mas antes de chegar no tempo ideal, a gente tem que discutir uma outra coisa, que é o nível o nível do aluno. Então, assim, quando eu vou prescrever um treino, seja para qual modalidade for, ou quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pergunta, provavelmente vocês aí no pedal, vocês devem, quando juntam uma galera, chega alguém novo, você deve falar, você já pedalou antes? Você já tem experiência
com isso antes. Então, a gente precisa ter essa informação para depois saber o que falar. Não adianta o cara falar, não, é a minha primeira vez, comprei a bike, tem um amigo que pedala faz tempo, e aí sair para um pedal de 80 quilômetros, que o cara não vai aguentar. Ou se aguentar, nos outros dias dá até dó dele. Então, a primeira coisa é essa, saber o nível que você está. Não adianta, por exemplo, agora que está todo mundo com tempo disponível, a gente falar, não, vou compensar todo esse tempo que eu não fiz nada. Não dá, você tem que começar do princípio e quem já treina dá continuidade ao que já faz. E aí, quando está falando sobre tempo de exercício, o colégio americano, agora eu vou falar um pouco colocar um pouquinho do que é recomendado, né, no dia a dia. O colégio americano de medicina de esporte, que dita todas as diretrizes para a prática de atividade física, recomenda pelo menos umas 3 vezes por semana de 30 minutos. No mínimo isso. Pode ser caminhada, pode ser o que for. Pelo menos o mínimo para a gente começar a ter algum efeito é esse tempo. Então, eu consideraria 30 minutos um tempo mínimo, até para um aluno iniciante ter sua adaptação, tudo. E aí é para frente, conforme mais treinado, um atleta, uma pessoa bem treinada, faz um treino de 1 hora com os pés nas costas, né? Bem tranquilamente. Então, acho que a gente tem que começar dependendo do nível do exercício, do nível do praticante. Se é um aluno intermediário, uns 40, 50 minutos, porque um treino em casa acaba sendo um pouco mais puxado que um treino de pedal, ou até propriamente a corrida. Então, eu partiria desse tempo, de 30 minutos a 1 hora, dependendo do nível do estado da pessoa. Está respondido? Eu procuro fazer 30 a 45. Não vou muito, não preciso muito, não é só para se manter, para não ficar parado, só isso. Então tá lá, botei aqui, ó, 30 a 45 minutos, e depois eu faço um resumo para a gurizada. Pergunta aqui, ó. O José Carlos, meu amigo, preparador físico lá do Avaí Futebol Clube, meu grande time, o Leão da Ilha. Muito importante o estado de treinamento do indivíduo, que você acabou de falar, né? O cara não pode, já pedalou? Não, sim. Nunca pedalei. Eu não vou botar o cara num pedal de 100 km ou de 50 km. Então tem que saber a dosagem, mesma coisa educação física. Estou machucado, contundido, lesionado. O que devo fazer? Tem algum tipo de atividade para mim fazer em casa nesse tempo que eu estou lesionado? Vamos lá. Essa pergunta eu vou dividir em 2 explicações. Primeiro, uma coisa, o que leva à lesão e o que a gente pode fazer. Lembrando que eu vou falar do meu ponto de vista, eu sou profissional de educação física, então talvez o fisioterapeuta tenha outro ponto de vista, um médico tenha outro, um nutricionista tenha outro. A gente se lesiona geralmente ou por excesso de treino, ou por não ouvir o corpo. Às vezes a gente está sentindo uma dorzinha, você fala, vai passar, e aí não passa e aumenta essa dor e você acaba se lesionando. A outra que a gente fala é algum desbalanço muscular, ou seja, você tem alguma parte do corpo mais forte do que outra, e aí isso em algum momento se desequilibrou e isso levou a essa lesão. Aí, aqui o que é recomendado? Se você tem uma lesão, o recomendado é que você, por exemplo, a primeira coisa é diminuir, parar de fazer as atividades. E aí, se for muito grave, se aquilo te limitar muito, infelizmente tem que ir para o médico. Mas eu estou falando das lesões de grau leve, uma coisa que você sente e que não é tão grave, que não te impede tanto, ou que não é uma coisa crônica, né, que está há muito tempo com você. Nesse tipo de lesão, aí a gente tem que... O que eu recomendo é alongar a região que você está sentindo, não tem muito o que fazer. Fortalecer, aí vai depender do tipo de lesão, aí já é complicado, porque se eu mando fortalecer uma região que está com uma distensão, ele vai piorar a distensão, enfim. Mas eu acho que o alongar é uma boa.
E as compressas de gelo ajudam bastante, assim. As compressas de gelo, eu digo 3 vezes por dia, mais ou menos uns 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Não adianta colocar 5 minutinhos uma vez por semana que não vai resolver. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um amigo que trabalha com esporte universitário e do ensino médio nos Estados Unidos. Ele trabalha com isso, com atletas lesionados. Ele estava me explicando, ó, não tem muito o que fazer, recomenda para o pessoal colocar gelo umas 2 a 3 vezes de 15 a 20 minutos só, e já vai ajudar bastante a diminuir a inflamação. Entendi. Perfeito. Boa. Bom, antes de passar para outra pergunta, a Márcia acaba de fazer uma pergunta para a gente. Após quanto tempo, quantas horas de atividade começamos a queimar caloria? Queimar as calorias. Essa é uma pergunta, não digamos que é difícil, mas assim, a gente começou a fazer qualquer coisa, a gente já está queimando caloria. Aliás, a gente queima a caloria de ficar parados, né? Então, agora tem atividades que queimam muita caloria, o pedal, o ciclismo é uma delas, a corrida é outra. O treinar em casa, por exemplo, tem exercícios que envolvem só um grupo muscular. Ele queima menos, ele gasta menos calorias do que um exercício mais complexo, por exemplo, um agachamento, um polichinelo. Então, assim, é difícil responder essa pergunta, porque tem muita variável. Por exemplo, talvez 100 calorias para uma pessoa pode ser bom e 100 calorias para outra é irrisório, insignificante, enfim. Mas eu diria assim, eu voltaria para os 30 minutos, que a gente já fechou lá atrás, voltar para esses 30 minutos, que aí você garante um gasto relativamente significante, que aí já começa a passar de 150 a 200 calorias, independente da atividade. Até uma caminhada de 30 minutos gastaria isso aí também. Boa. Respondido, Márcia. Beleza. Cadu, para a galera do pedal, um alongamento antes do pedal é necessário ou só botar a bunda em cima da bicicleta e sair já tá bom? Vamos lá, essa do alongamento talvez eu vou ser Pouca gente burdoado. faz, hein? Vou te falar para ti que pouca gente faz. Não, mas ou eu vou entrar em acordo com vocês, ou vai ter gente que vai falar, não, mas não é assim, é isso, aquilo. Vamos lá, aqui eu vou falar não é minha opinião, é o que os estudos falam. Alongamento antes do exercício, na verdade, não te ajuda em nada. Não vai te ajudar, não vai te atrapalhar. Basicamente, no máximo que ele faz, ele reposiciona umas fibras musculares ali. Mas, sinceramente, assim, já pesquisaram, já fizeram, não agrega, não é fundamental. Agora, o aquecimento é muito importante. Por que o aquecimento é importante? Primeiro, que a gente eleva a temperatura muscular, e essa elevação de temperatura muscular não, temperatura corporal, e essa elevação da temperatura corporal faz várias coisas rodarem mais rápido no nosso corpo, principalmente o sangue. Nesse sangue, o oxigênio chega mais rápido para o músculo, enfim, outros metabólitos também, e aí as coisas melhoram, aí as coisas vão te ajudar. Então, eu prefiro recomendar, Cadu, e vai ter profissional, eu acho que a maioria dos profissionais vão falar, eu prefiro que você faça um aquecimento do que alongar. O alongar, ele vai ser fundamental para fazer fora de uma sessão de treino. Ou esse alongar que a gente faz antes de puxar um pé, puxar o outro, tudo assim, do ponto de vista científico, tudo não tem muito benefício, assim, não ajuda muito. E se você puxa bem o alongamento antes do treino, ele te atrapalha, né? A gente perde potência um pouco porque se alongou bastante. Então, assim, eu não recomendo. Não recomendo para os meus alunos, assim, a gente, embora faça com uma questão de hábito, mas não tem eficácia nenhuma. É melhor aquecer, vai correr, faz um agachamento, um salto, sobe na bike, dá uma pedalada, ou começa a pedalar devagar, que já é suficiente já.
Essa que tu falou agora, a última, no pedal a gente faz isso, né? Pegou a bicicleta, sai no ritmozinho de leve, de Sim. boa, tá pegando o corpo, pegando aquecimento, e depois a gente vai aumentando conforme tá as pessoas no grupo, conforme qual o roteiro, se dá para pedalar muito rápido ou não. Tem uma pergunta legal aqui, ó, do nosso amigo Cleito, lá de Três Riachos. O que fazer para evitar câimbras no pedal? E quando der, como resolver? Nossa, cãibra é um negócio também complexo de resolver. De resolver e de responder. As causas, a gente pode ser multifatorial. O que se sabe, assim, por exemplo, bom, deixa eu responder ela de três. Tem N maneira de responder a cãibra. Quando a cãibra acontece, o ideal seria parar e tentar alongar. Não continua, porque vai piorar. Se veio uma vez, a chance de vir a outra e a chance de rolar uma distensão é grande. Então, para e alonga. Assim, o segundo ponto, o que eu posso fazer para prevenir cãibras? Acho que o primeiro é o nível de hidratação, tá bem hidratado. Tem algumas coisas, alguns estudos, algumas pessoas que defendem que o problema da cãibra é uma troca de sódio, potássio, um desbalanço que acontece. Tem gente que usa esses sals de... O pessoal que ingere sal durante o exercício, é uma cápsula de sal. Também ela ajuda, eu acho que não atrapalha. De duas, uma, ou ela não tem efeito ou ela vai te ajudar, então não atrapalha. E tá bem hidratado, tá bem alimentado, acho que é o segredo para tentar evitar a cãibra. Mas quando ela vem, do jeito que ela vem, ninguém não tem como prevenir, não tem o que fazer, infelizmente, assim. E ela atinge desde a gente amador até o profissional que está na Olimpíada e treinou 4 anos para aquilo e aconteceu na hora, enfim. Então, a cãibra, às vezes, não é o excesso de treino, então, porque pode dar em qualquer um, né? Então, não é um Pode dar em excesso de qualquer treino. um. Pode ser em função do excesso também, mas não necessariamente é em função disso. Entendi. Uma bela pergunta aqui também do meu amigo Dedé. Grande abraço, Dedé. Obrigado pelo prestígio. É melhor fazer um pedal plano ou subir morro para gastar mais calorias? Aí eu vou devolver a pergunta para ele. Qual que é o objetivo do seu? Porque assim, um pedal num trecho de aclive com subida, a gente sabe que é punk, assim, é sofrido. Então, se você quer gastar mais calorias por um curto período de tempo, pega uma subida e faz ela que pronto. Em meia hora acabou, só que na descida você não vai ter esforço nenhum. Então tem esse porém, você tem que pensar, bom, vou fazer força para subir 15 minutos e não vou fazer mais nada por 10 minutos para descer. Ou você prefere fazer os 30 minutos plano. Certamente a subida gasta bastante. Se eu comparar o mesmo tempo de subida, o mesmo tempo de plano, a subida vai gastar muito mais calorias. Mas aí você tem que saber o que você quer. E o que você quer dentro de um tempo. Bom, eu só tenho esse tempo para treinar, bora fazer subida hoje, porque eu preciso gastar caloria. Agora, se é um dia que você não está motivado, infelizmente a subida no ciclismo é uma parte que influencia nosso psicológico muito grande. Quem não tem cabeça... Por isso que o pedal em grupo é legal, é importante, porque a gente vai embora. Se você está sozinho, você sofre e vai ficando para trás, e se descer da bike, ferrou, aí não vai, não tem como ir. Então eu responderia isso, depende do que você quer. Depende em função do que você está esperando aí. Você quer gastar mais energia ou não. Tá certo. Valeu, Dedé. Tá respondido. Bora subir morro, meu amigo. Aí, Cadu, após o pedal, tipo aqueles pedal longo, aí a gente chega mortaço, né? Pedal longo a gente chega, aí tem morro, tem reta, tem sol, tem vento, tem tudo que imaginar. Alguma dica, chega cheio de dor, alguma dica para
Para quando o cara chega ou é só parar? Precisa fazer um relaxamento, um alongamento de chegada, não sei. Entendeu mais ou menos a pergunta? Não, entendi, tá tudo certo. O pedal longo, bom, vou contar uma história aqui antes do que se fazem e depois eu respondo, já respondo essa pergunta. Eu acompanho bastante o ciclismo de estrada, essas voltas, essas grandes voltas que acontecem. Acompanho assim, de sentar a bunda no sofá e assistir todas as etapas. E aí eu fico louco da vida, porque assim, a explicação que os comentaristas dão para uma coisa que o pessoal está fazendo é diferente do que eles fazem. Mas basicamente o problema é o seguinte: quando você chega de um pedal longo, de uma prova longa, enfim, de uma atividade muito longa, o nosso corpo acumula uns... o pessoal chama de ácido lático, mas na verdade não é ácido lático, né? Chama lactato. Não sei se já ouviu essa história do ácido lático. Vamos rodar para remover o ácido lático, enfim. Mas o que acontece? O nosso corpo, o nosso músculo, quando termina uma atividade assim, ele está com um nível de fadiga e uma quantidade agora é um pouco de química, uma quantidade de prótons assim, que diminuem o pH, por isso que sente essa ardência, sente queimar, tudo, muito grande. Então, já respondendo, o que eu faria? Bom, você terminou, ou se você sabe onde você vai terminar, já diminui o ritmo até lá. Então, assim, não para de uma vez. É importante no ciclismo, sim, fazer um desaquecimento. E aí você tem que rodar um pouquinho numa intensidade bem leve. E nada de rodar em subida, tem que ser um percurso plano, bem leve, que aquilo vai te ajudar. Ele ajuda de uma forma química, ele ajuda a remover esses metabólitos aí. Então, a primeira coisa é isso, não para de uma vez. O alongar, nesse momento, também não vai resolver muito. Talvez ele alivia as dores, as contraturas que você está tendo, mas a longo prazo não tem benefício. Mas se for, por exemplo, se você está sentindo a perna muito pesada e com dificuldade de andar, vai lá, senta e alonga um pouco, que vai aliviar essa dor. Então, primeira etapa, fez o desaquecimento. Se quiser, alonga um pouquinho. E a última coisa, aí pouca gente tem disponível, é entrar numa banheira de gelo, colocar gelo na perna, que isso aí vai ajudar a recuperar 20%, 30% do que você gastou. Aí isso aí tem comprovação. Se você entrar numa banheira de gelo, ficar um tempinho, ou colocar gelo em algumas regiões, ele vai te ajudar a recuperar. Então, eu diria essas três coisas. O desaquecimento é importante, o alongamento depende, e o gelo também é importante. E o principal, vamos manter a hidratação e a alimentação, né? Senão não tem corpo que aguente. Esse é o principal, né? Hidratação Sim. é a principal. Muita água. Vamos lá. Tá bom o negócio aqui, cara. Muita pergunta boa, hein? Coisa legal. Nós temos alguns amigos no grupo do Pedal que também praticam a corrida de rua, né? Tem alguma indicação de roupa, a roupa escura ou roupa clara para fazer esses percursos de 5, 10 até 20 km? Roupa clara, roupa escura, alguma coisa assim? Sobre corrida, o que a gente não recomenda é usar algodão, porque é uma roupa que não te ajuda a transpirar. Eu acho que no ciclismo, a maioria das camisetas e dos breteles da vida também, acho que não usa esse material. Então, tentar usar uma roupa dry fit, não importa. A cor, a gente vai ver, daqui a pouco eu respondo sobre a cor. Mas aí eu recomendo usar uma roupa que seja leve, que vá te facilitar a transpirar. Agora, a questão de cores claras e escuras, é recomendado correr com roupa clara. Roupa escura, infelizmente, absorve mais calor, principalmente se tiver um dia de sol. Se tiver um dia de sol, correr com uma roupa preta totalmente diferente de que correr com uma roupa clara, uma branca, por exemplo. Então, num dia de sol, isso vai influenciar.
Então é mais nesse sentido. Em questão das roupas, eu pensaria nessa forma. Talvez o mais importante para o corredor é o tênis. Aí investir num tênis adequado é mais importante do que a roupa. Muito bem, tênis. Eu não tinha pensado nisso aqui, não. Tênis, boa. Tá respondido essa? Tá respondido? Então, respondido, é isso aí. A mesma questão da roupa. Pessoa quer perder peso, aí ela se inscreve numa academia, começa a correr, aí a pergunta das pessoas era, para eu roupa escura dentro de uma academia, me ajuda a perder peso? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que esclarecer para vocês esse nominho, perder peso. O perder peso, por exemplo, eu estou com meu óculos agora. Se eu tirar o meu óculos, eu perdi peso. Ah, mas isso é perder peso? Sim, perder peso, do nosso ponto de vista, é você tirar todos os pesos que você tem possível. Então, assim, se eu tirar o óculos, se eu cortar a barba, se eu tirar a blusa, tirar o fone de ouvido e subir numa balança, eu perdi peso. Então, o importante para a gente é emagrecer, o conceito de emagrecer. O conceito de emagrecer é você fazer trocas corporais ou perder a gordura que você tem e aumentar a massa muscular. Nesse sentido, quanto às roupas, roupa escura só vai fazer você reter mais calor e produzir, e consequentemente seu corpo vai produzir mais calor, porque ele vai porque você vai estar numa temperatura maior, então nosso corpo precisa dissipar isso. Ou seja, você vai se desidratar e não perder peso. Se você e não emagrecer. Se você subir na balança antes e depois, aquilo que você perdeu na balança antes e depois do treino é fruto de desidratação. Da quantidade de água, de energia que a gente perdeu e foi para o ar ou está na sua roupa. Então, assim, o importante é você ir com uma roupa, lógico, confortável, mas essa questão de claro, escuro, ou mesmo correr com... Tem gente que corre com roupa de frio no calor para aumentar a temperatura, vai ser eficaz para aumentar a temperatura e te desidratar. Mas não vai... não tem benefício em questão a emagrecimento, né? Então tá. O negócio é ralar mesmo, puxar peso, correr 5, 10 quilômetros para suar e roupa clara e cabeça mente boa. Uma pergunta aqui da Su. Olá, Su, tudo bem? Qual a posição correta da lombar nas subidas? Você diz no ciclismo, né? Ou na corrida? Pode responder as duas? Tá. Fica melhor? Não, tranquilo, respondo. Na corrida, vamos lá, vou puxar para a minha parte. Na corrida, a gente acaba flexionando um pouco o tronco para frente. A gente usa, na corrida é muito importante, eu vejo pouca gente não faz isso, é não olhar para frente, inclusive em subida a gente fica olhando para o chão. Então é importante olhar para frente. E a outra coisa... Olhar para frente é outra coisa, usar bastante o braço. Na corrida, o braço ajuda a impulsionar bastante na subida. E a questão da lombar, sim, ela vai estar flexionada um pouco, tem que estar flexionada, só que a gente não pode dobrar o pescoço, né? Quebrar o pescoço assim. Não adianta ficar olhando para baixo, correndo assim. Inclusive, isso dificulta a entrada do ar. A gente tem que levantar, deixar o tronco reto e ir embora. Na bike, a mesma coisa. Na bike é difícil estabilizar a lombar, que tem um pessoal que pedala fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Inclusive profissionais, o pessoal sobe dançando na bike e tudo. Se você está fazendo isso, tenta corrigir, porque é ruim, porque você está forçando de alguma forma, a não ser que você tem esse movimento há muito tempo. Tenta corrigir isso. A lombar, tentar deixar um pouco a lombar mais reta assim também e tentar de alguma forma relaxar. O braço aí, eu acho que assim, o mais importante na bike vai ser a posição do braço. Tem gente que sobe segurando a mão bem fechadinha no guidão.
e tem gente que já prefere segurar aberto. Eu acho que o fechado ajuda bastante. E a marcha aí tem que ter marcha e tem que ter perna para subir, né? Então tem que estar preparado para tudo. Não dá para desconectar uma coisa. É um movimento aqui que compensa lá, que atrapalha aqui, então é complicado. Mas com o tempo o pessoal vai achando sua posição ideal para subir. A tua dica está certíssima, mas a gente, o ciclista, ele é um pouquinho mentiroso, né? Tem morro, tem, mas é pequeno. Ele sempre tem essas manias de responder, né? E quando o cara diz, tem morro, como é que eu faço para subir? Os caras baixa a cabeça, só olha lá para frente para tu não ver o tamanho do morro. Só vai baixando a cabeça e vai. Todo ciclista tem isso. Uma bela pergunta aqui do Maurício. Olá, Maurício, beleza? Gostaria de saber se é normal durante o pedal sentir dormência nos braços. O que fazer para aliviar? Então, essa pergunta, essa dormência nos braços, ele diz, será que ele diz a mão ou diz os braços? Porque assim, nos pedais e na corrida, a chance de adormecer as extremidades é muito grande. Então, desde mão, pé, o corredor, quando termina uma prova, você fala, você está sentindo seu pé? Ele provavelmente ele vai falar, não estou. O que acontece? Isso aí é um fator que não tem muito o que fazer. Porque, assim, depende da circulação. Responderam aqui, é nas mãos. Depende da circulação. A circulação, nesse momento, não está indo para a mão. Ela está indo para órgãos principais e principalmente para músculo. Então, assim, a mão vai ter uma irrigação vascular muito baixa. E aí isso acaba gerando essa dormência, essa sensação de que não está funcionando. O ideal, na bike, eu não sei se todos conseguem fazer, é soltar e fazer esse movimento de fechar a mão, fechar e abrir a mão. Deixar a mão do lado, dar uma mexida, que isso tende a aliviar. Mas não dá para prevenir. Não é todo mundo que sente. Se tiver isso acontecendo com o pé também, tirar o pé do clipe, dar uma mexida no pé, aproveita o momento de descanso, uma descida, um trecho plano. Mas essa questão de dormência vai acontecer, mas ela não vai te atrapalhar, não. Se ela estiver te atrapalhando muito, aí pode ser alguns outros casos graves, mas geralmente não atrapalha muito, não. Mas é mais questão de movimentar ou a mão ou o pé. Não tem muito o que fazer, não. Tá bom. Boa pergunta. A Val, minha amiga Val. Oi, Val, tudo bem? Ela fez uma pergunta legal aqui, ó. Tem problema tomar muita água no pedal? Eu sinto muita sede. Então, aí que eu acho que quem vai conseguir te responder bem é uma nutricionista. Problema tem? Tem. Existe uma quantidade ideal, agora eu não vou saber te dizer, mas existe uma quantidade ideal por quilo corporal por tempo de atividade. Então, imagina assim, a cada 1 quilo que você pesa, você tem que ingerir 5 ml a cada 20 minutos. Então, você tem que fazer as contas. Eu estou dando um exemplo. Um nutricionista saberia explicar bem melhor isso, mas tem problema porque, assim, se você ingere muita água, primeiro que isso vai pesar na barriga, é ruim, a não ser que o nível de sudorese da pessoa seja alto. Então isso compensa de alguma forma. Mas em geral, para quem não está acostumado, se você toma muita água, a barriga pesa, pode atrapalhar um pouquinho o sistema renal aí. E tem a questão do banheiro, né? Que, por exemplo, você pode tomar uma quantidade excessiva e aí, se tiver necessidade de ficar parando toda hora para ir no banheiro, complica um pouquinho. Então, eu acho que você tem que procurar uma quantidade ideal para você. Lógico, tem que levar em consideração isso da sudorese que eu falei. Tem gente que produz muito calor, soa bastante. E tem gente que não soa tanto. Então, isso influencia também. Mas eu diria que tem problema sim. Uma quantidade excessiva, muito grande, tem problema sim. Ao contrário dela, o que ela toma demais, eu passo um pedal, às vezes, sem secar minha garrafa. Às vezes eu não tomo muito pouca água. Isso é um lado negativo meu. Sim. O Éder, seu primo, fez uma pergunta aqui. Ó. O alongamento é ideal em que momento?
Ó, então, vamos lá. A pergunta do Éder é bem interessante. Que momento que é o alongamento? O alongamento para a gente é um método de treino para treinar a flexibilidade do músculo. Então, assim, o que é interessante? O alongamento que eu sempre falo, ele só é funcional se a gente faz fora de uma sessão de treino. E o alongamento só é funcional se ele tem um tempo de estímulo grande, e você faça isso num limiar de dor alto também, que eu já vou explicar aqui o que é isso. Então, por exemplo, imagina que aquele alongamento que a gente segura a perna para alongar o quadríceps em pé mesmo. Não adianta ficar ali 15, 20 segundos que não vai resolver nada. Você teria que fazer 3, 4 séries, 3, 4 vezes, de cada lado, de 1 minuto, 50 segundos, e sentindo o músculo estirar. Ali você tem benefício. Agora, fora isso, o que a gente faz não tem um benefício tão grande. Então, o ideal do alongamento é treinar ele fora de uma sessão de bike, de corrida, de musculação, de crossfit, é fazer isso. Eu sempre falo, pessoal, chega de noite em casa, senta lá 15 minutos você consegue alongar a perna inteira muito bem e você estava assistindo, você não fez nada e aquilo lá vai te dar um ganho enorme depois lá na frente. Não é esses 5 minutos que a gente passa antes do treino que vai resolver esse problema do alongamento. Por isso que eu falo, tem que ser feito numa sessão de treino separado, né? O ideal é para cada sessão de treino que fizer, pelo menos 3 vezes, né? Sim, pelo menos 3 vezes. E no mínimo uns 30 segundos, assim. Entendi. Aqui o meu amigo Renato. Um grande abraço, Renato. Não sei se você vai conseguir responder essa, mas vamos lá. Vamos lá. Como a poluição afeta o ciclista que pedala nas ruas? Está na tua área? Não, olha, eu vou ficar devendo essa pergunta para a próxima conversa. Mas é o seguinte, tem um pessoal aqui na USP, lá em São Paulo, eu até frequentava esse grupo de estudo, o pessoal que está estudando poluição, o quanto a poluição afeta o desempenho esportivo, não é só ciclismo. E assim, pelo que eu lembro da última vez, afeta bastante. Só que eu não lembro, não vou saber te quantificar o que, como e nem o porquê. Mas tem influência sim, e já tem bastante gente estudando isso. Então, eu vou ver se eu dou uma lida, depois vou dar uma pesquisada nisso, te respondo aí. Respondo para o Valmir, ele solta depois essa dúvida para vocês. Mas tem influência sim, e infelizmente hoje toda a cidade tem poluição, exceto agora na quarentena que tudo parou, o clima melhorou bastante, mas tem influência sim, e já tem gente estudando disso aí, o quanto que influencia, e quanto que isso talvez, extrapolando um pouco o esporte, o quanto que a poluição pode levar a outros problemas de saúde, então tem bastante gente já de olho nisso aí. Até, eu acho, Renato, mandar um comunicado para todo mundo nessa questão dessa pergunta. Tem muitas cidades, inclusive aqui também, tá o uso obrigatório da máscara. Hoje eu pedalei, saiu eu e minha esposa para pedalar com máscara. Gente, ó, dá uma diferença enorme. É ruim você se acostumar a pedalar, porque você não consegue ver a brisa, mas em relação à poluição, pô, a máscara já vai te evitar você ingerir isso aí, né? Então, fica a dica. Máscara também serve para prevenir poluição, não só para coronavírus, né? Vamos lá. Meu amigo, das minhas perguntas eu encerrei aqui. O pessoal já fez o que tinha para fazer. Passamos um pouquinho, eu sempre faço 30, 40 minutos. Você tem alguma dica que ficou para trás para dizer para o pessoal, antes da gente encerrar oficialmente? Eu acho que... Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa. Vamos lá, eu acho que a gente já falou bastante coisa. O que eu estimularia a vocês comecem a fazer alguma coisa em casa. A gente consegue treinar fazendo agachamentos, fazendo avanços, aquela velha flexão de talvez quem serviu o exército já tenha feito, mas a flexão todo mundo sabe. São exercícios simples, que não precisa de nada.
dá para ser feito em casa. O abdômen que você mencionou no começo, dá para fazer abdominal em casa, fazer a prancha isométrica, que é um exercício que você fica paradinho, trabalha a lombar também. Então, acho que aproveita esse momento aí para investir mais em você, que talvez a gente tenha, na correria do dia a dia, esquece principalmente da gente. A gente faz muita coisa para todo mundo e esquece de voltar um pouquinho para a gente. Então, acho que é um momento agora desde de refletir, desde de treinar em casa, voltar para você. E acho que é isso. Eu diria mais nesse sentido aí. Antes do teu tchau, saiu uma pergunta aqui da Márcia. Neste momento de home office, passo muito tempo sentado e tenho sentido muitas dores na lombar. Algum alongamento rápido que possa me ajudar? Tem. Primeira coisa, você tem que, mesmo que você está trabalhando no home office, sentado, e quem voltar a trabalhar depois trabalha sentado, o ideal seria que a cada 2 horas vocês parassem de 5 a 10 minutos. Isso é o recomendado do ponto de vista ergonômico aí, para quem trabalha com isso em empresas, tudo. Feito isso, parou esse momentinho, aí você tem que alongar. Se está doendo a lombar, um alongamento, por exemplo, de você entrelaçar a mão, esticar tudo aqui para cima, é uma coisa que ajuda bastante. A outra coisa fica complicado fazer agora, mas depois qualquer coisa eu mando foto, o Valmir coloca. Mas é você estender a mão para frente e de alguma forma e sentir alongar a lombar. Se você fazer isso. Faz divertido. Isso. Fazer isso aí, colocar a cabeça no meio, vai lá, finge que está empurrando alguma coisa, que dessa forma você alonga as costas, vai alongar de alguma forma. Tá bom. Então, isso aí. É isso. Respondido. Meu amigo Cadu, foi um prazer conhecê-lo, né? Nosso contato está sendo assim. Bem na quarentena não se pode apertar a mão nem se abraçar, mas se conhecendo assim literalmente. Não, obrigado tá por esse teu momento aí, numa terça-feira, né, pleno feriado, está aqui nos ajudando com belas respostas e ótimas perguntas também do pessoal. Quer uma dica final para o pessoal, para mim encerrar? Um abraço, alguma coisa aí para... O pessoal, eu vi um rapaz, deixa eu ver, o Cleiton Marques aqui perguntou do meu canal, não sei se pode fazer publicidade ou não. Puxa, rapaz, qualquer coisa. É bem simples, aqui não tem funcionalismo, não pode mandar. Se vocês quiserem pesquisar lá meu canal, Cadu, se digitar no YouTube, Cadu Assessoria Esportiva, é o primeiro canal, só tem ele, lá eu tenho postado bastante coisa de alongamento, e bastante coisa de exercício que pode ser feito em casa. Então é isso, procurem se manter ativo aí nessa quarentena, se protejam. A gente sabe que não é brincadeira, não foi à toa que o mundo se parou em função disso. Então, se for sair de casa, coloca máscara, se for em algum ambiente que tem muita gente, depois troca a roupa, tudo. Tá? Se estiver treinando na rua, por exemplo, eu tenho aluno aqui treinando na rua, falei, mas como você está se protegendo? Ele falou, eu vou num horário que não tem ninguém, e isso que você fez hoje é muito importante, colocar a máscara, porque infelizmente o vírus ele fica por um período no ar, então é isso, e treinem em casa. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, é só ter um pouquinho de motivação, um pouquinho de acorda, bora treinar, e aí continua seu dia, que vocês vão ver que a disposição, vocês vão estar bem mais dispostos, motivados, e acho que é isso. Então tá. Caduzão, obrigado, uma ótima, abençoada semana para você, muito sucesso. Igualmente. Dicas importantíssimas. Vamos encerrando aqui a nossa live. Galera, Pedal do Valmir hoje encerra com esse papo maravilhoso. Provavelmente quinta-feira ou na próxima terça a gente está voltando aí com outro papo mais legal ainda, beleza? Um ótimo, abençoado semana para todos e
Fui! Valeu, Cadu! Tchau, Valeu, tchau! até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.